Bem-vindo ao 4i Podcast. Se você está aqui, é porque você tem pelo menos um objetivo no mercado imobiliário e eu vou te ajudar a conquistá-lo. Meu nome é Daniel Colella, eu sou investidor e empresário imobiliário e esse podcast é sua fonte de conhecimento prático, com insights estratégicos e ferramentas reais para transformar o seu sonho em realidade. No 4i, você não vai ouvir apenas teorias, mas o que realmente funciona para vencer nesse mercado. Em cada episódio, vamos fundo no que importa, trazendo especialistas, histórias reais e aprendizados que vão acelerar a sua e também a minha jornada. Se você quer realmente fazer acontecer no mercado imobiliário, então prepare-se para ir além. Dá o play e vamos juntos subir ao nosso próximo nível. Estamos aqui hoje com a Franciela, mais conhecida como Lela, e antes de falar por onde ela passou e o que ela fez, eu quero compartilhar com vocês o propósito dela. É impressionante como todo mundo que vem aqui tem um propósito. Não pode ser coincidência. Lela, solta o teu propósito que eu já continuo a tua apresentação. Oi, boa tarde. Então, meu propósito, conforme eu até comentei com o Daniel, é realizar o sonho do meu cliente, que é o quê? A casa própria. Ou aumentar o investimento, aumentar o patrimônio e fazer com que ele faça boas aquisições, pensando um pouquinho fora do formato padrão. É isso. Tem que sair da caixa. Tem que sair da caixa. Ótimo. Não tem outro jeito. Se quem quer inovar nesse mercado que todo dia está mudando, está inovando, tem que pensar um pouco fora do padrão, daquela negociação onde financiamento, consórcio, pagamento à vista. O mercado tem mudado muito e a gente precisa ajustar tanto o cliente à realidade e a realidade ao cliente. Dá para subir bastante a régua, né? Dá bastante. Lela, obrigado por ter aceitado o meu convite para esse primeiro podcast aqui do 4i. E vamos começar pelo início de fato. Para mim, acho que todo negócio ele começa no preço. E eu acho que ele pode ser algo que faz com que o negócio voe ou faz com que o negócio mergulhe. Precificação. Para quem compra, para quem vende, para quem vai investir, para quem quer fazer permuta, tudo. Qual que é a tua visão em relação a preço, começando pelo vendedor? Então, nós temos hoje no mercado muitas empresas que qual que é o foco? Vamos falar de imobiliária. A imobiliária dá para os seus corretores uma meta. A meta é angariar 20, 30 imóveis ao mês. E é um serviço em massa. Então, o que o corretor vai? Pega, sai atrás, corre para angariar e faz uma média. Os últimos 3 imóveis vendidos nesse prédio foram por tanto. E com isso, pega e lança o valor de venda. E eu chego para o cliente, o meu valor de avaliação foi esse. O que você acha? Eu queria 100 mil a mais. Não, tudo bem, vamos angariar por 100 mil a mais. Tudo para tirar o sim da angariação, exatamente. Quantidade, mais nada. Isso. Então, muitas vezes o cliente chega até nós, olha, veja bem, meu imóvel já passou por 5 imobiliárias e não vendeu. Aí eu tenho sempre um padrão. Primeiro, está sendo bem anunciado? Sim. Então, eliminamos. Segundo, canais de divulgação. Está ok? Está. Beleza. Terceiro, preço. Muitas vezes nessa hora o cliente olha assim, preço. Eu falei, quantas propostas teve no último ano? Proposta? Sim, proposta. Nenhuma. Então, nenhuma consulta? Não. Então, realmente o seu imóvel está fora da realidade praticada no mercado. Mas por quê? Falei, olha, quantas avaliações você teve antes? Eu tive de algumas. E você fechou com quem? Com quem me deu o melhor valor. Logo, o imóvel fica acima do valor que o mercado está pagando, com isso não tem venda. Quem precifica o imóvel é o mercado. Exato. A gente faz um trabalho para tentar chegar naquilo que o mercado está dizendo, mas se não gerou resultado, precificou errado. Tem que reagir, essa é a verdade. Tem que reprecificar. Exato. E às vezes pode acontecer ao contrário, de reprecificar muito baixo. É verdade, assim como é uma ciência, também é uma arte você precificar o imóvel, porque ele é qualidade, não é só quantidade, não é só metragem quadrada. Todo imóvel é diferente do outro. Até num prédio. Poxa, esse aqui é o mesmo apartamento tipo, mas é o mesmo andar? Não é, então já muda. Exato. Esse aqui é o mesmo andar, mas é a mesma aprumada? Não é, então já muda, né? Então, assim, não tem como você falar que o imóvel é exatamente igual ao outro. Tem que ter muito tato. Exatamente. Por isso que eu acho que é arte também. Sim. Não é você pegar uma média do que foi vendido e lançar como valor de venda e acabou. Não, você tem que sentir o que o vendedor espera,
versus o que o cliente lá que está comprando paga e a realidade de mercado. Perfeito. Quando está tudo alinhado, a venda acontece rápida, cliente, tanto comprador quanto vendedor, finaliza de forma feliz, né? Mas quando está fora, um desses 3 padrões está fora de nível, não vende. Isso quando o imóvel não é autoprecificado, que o Exato. vendedor, o dono, ele vai lá e fala, eu quero que venda por tanto. Exato. E ele nem mesmo ouve o que 1, 2, 3, 4 corretores têm a dizer. Ele já definiu, acabou, só vai lá e anuncia. Exato. E aí é tempo perdido. Sim. Né? Eu acho isso muito interessante, porque eu tenho para mim que o mercado ele não valoriza o tempo dos operadores. Né? Donos de imobiliária, ou o pessoal do marketing, ou até mesmo os corretores. Tanto comprador como vendedor. E aí ele fica nesse ciclo vicioso, de o tempo dele não é valorizado, ele perde tempo com aquilo para o qual ele deveria ter dito não, e aí ele continua faltando tempo e não consegue fazer bons negócios. Exatamente. E o vendedor se estressa, e aí leva tempo para vender o imóvel, e aí acha que é incompetência do operador, do intermediador. Exatamente. É por isso que o nosso meio, né, o mercado imobiliário como um todo, compra, venda, administração, aquisições, demanda tempo de experiência, né, tanto para quem compra como para quem vende, e principalmente para quem está no meio, que somos nós. Né? Tem que ter, sim, um know-how, tem que saber que abordagem utilizar. Porque uma abordagem que eu uso com um perfil de cliente, eu não posso usar, por exemplo, se eu uso um perfil direto com japonês, eu não posso usar isso com brasileiro, né? Ou nosso, né? Com um cliente que gosta de conversar bastante. Então Perfeito. tem que ter muito tato nessa abordagem. É o jogo de cintura, a cultura faz toda a diferença. Faz. E é a responsabilidade de quem está no meio processar a cultura de um dos lados, processar a cultura do outro lado e fazer com que isso aí se conecte, né? Exatamente. E muitas vezes a gente fica numa corda bamba ali, né? Porque você quer conciliar tudo, só que fica no mercado pessoas como você, como eu, como demais profissionais, que tem muitos profissionais bons no mercado, quem se posiciona. Perfeito. Né? No primeiro momento pode perder o cliente fica, olha, não, pensando bem, eu vou esperar um pouco antes de comprar o imóvel contigo ou antes de vender o imóvel contigo. Mas depois ele volta. E quando ele volta, ele se torna cliente seu para a vida toda. Porque Fantástico. você soube se posicionar no momento certo. Tá ótimo. Independente de vir lucro no momento ou não. Eu vou puxar algo que eu ia dizer lá no fim, então, para esse gancho. Porque, para mim, um dos meus maiores sonhos no negócio imobiliário, no mercado, é que o corretor pudesse recusar negócio. Sabe? Eu recuso. É melhor, por isso que você está no mercado. Eu também recuso. Né? Tanto para vender como para fazer uma angariação. Não, isso aqui, primeiro, não está de acordo com o meu perfil. É um público completamente diferente com o meu. E tem corretor que às vezes fala, poxa, eu preciso de imóvel porque está me faltando imóvel. Então, se o ciclo fosse contrário, de não estar faltando imóvel, de não estar faltando bons clientes para ele, ele poderia simplesmente dizer não para uma oportunidade que ele já sabe que está fora do radar dele. Que ele vai se incomodar, vai tomar tempo dele e que a probabilidade de gerar resultado é muito baixa. Exatamente. É um termômetro, né? Você conseguir parametrizar, né, entre aquilo que pode trazer um retorno a curto, médio prazo ou uma dúvida a longo prazo. Muito bom. E aí eu vou trazer uma outra coisa que está exatamente no ponto aqui, que é da confiança, e eu coloquei entre parênteses na frente a desconfiança. Sim. Como você vê confiança e desconfiança de comprador no corretor, na imobiliária, de vendedor no corretor e na imobiliária? Esse paradigma ou esse sentimento de confiar e desconfiar, ele muitas vezes é anulado no momento em que vem a indicação. Show. Então, aquilo que a gente que eu vi no seu roteiro, a questão do networking, né? Para que serve? Né? Eu digo assim, hoje, quando eu vou no meu médico, vou no meu dentista, eu vou aonde eu for, vou na academia, todo mundo sabe o que eu faço. Né, qual a minha profissão, qual o meu trabalho, porque a pessoa tem que te conhecer antes de conhecer seu trabalho. Quando acontece o caminho contrário, onde o cliente, ou tanto o vendedor, quanto o lead para virar um potencial cliente, um investidor da tua carteira, faz o caminho contrário, ele quer primeiro conhecer você. Embora não seja direto, mas aconteceu agora ontem, um cliente, a gente conversa, vai, conversa bem, ele...
Ela, da onde que você é? No meio da negociação. Eu falei, eu sou de Santa Catarina. Ele, sério, minha esposa é catarinense. Conectou. Aí a gente ficou meia hora falando sobre origens, sobre valores, Legal. sobre culturas, sobre como se trata os negócios no interior, que é pelo fio do bigode, como se trata de negócios numa capital. Resumo da ópera, negócio fechado. Perfeito. Por quê? Primeiro a gente estava falando de valor do imóvel, depois ele falou, não, eu quero saber quem é a pessoa que está intermediando esse negócio. Show. Por isso que, assim, normalmente eu incluo essas perguntas no meio de uma conversa. Sim. Porque a gente tem um método chamado a ponte, né? Cada Legal. letra significa, né, uma metodologia, mas a principal, no meu ponto de vista, é pesquisar o cliente, para depois fazer todo o método da ponte, que é onde você traz o cliente de um lado para o seu lado. Show. Faz com que ele confie em você, e você confia nele. É uma conquista, Exato. E é gradativa, né? E Exato. desde o primeiro touch point ali, né? Desde Exato. o momento em que vocês se tocam pela primeira vez, né? Exatamente. Fantástico. Né? Assim como, claro, que vai ter questões que você fala assim, não, o próprio corretor diz, olha, esse cliente eu não sei se vai evoluir. Né? No sentido de não da desconfiança, mas sim de não conseguir ter se aproximado. Porque, claro, nós somos do mercado, nós somos comerciais, a gente sabe como iniciar uma conversa, como conduzir, mas é lógico que vai ter aquele cliente que vai se fechar. Sim. Então, nesse ponto, você vai ter que ir meio que às cegas para tentar entender. Né? Mas, enfim, faz parte. Nem todo cliente vem pronto pra gente. Não, muito pelo contrário, né? Vem sempre um cubo que tem que virar uma bola, né? Exato. E a gente é brasileiro, né? O brasileiro, ele é cheio de dedo, né? Sim. Uma palavra meio torta, talvez um tom um pouco diferente, você já pode perder distância. Exato. E aí, se perder distância, tem que recuperar. Tem negociações, igual tu comentou aqui há pouco, negociações de 3 anos que foram baseadas só na confiança. Exato. E aí, pergunta pra você já teve negócios em que, quando você sentiu o cheiro de algo errado, ou de algo que gerava desconforto, você saiu da mesa, ou direcionou o seu cliente a sair da mesa por um sentimento que você teve? Sim, eu sempre busco me posicionar no sentido de, olha, essa negociação está um pouco diferente do padrão. Minha opinião é X, certo. A sua é Y. Você quer continuar? Então, eu digo, olha, eu estou um pouco receosa. Então, qual é a estratégia? É aprofundar um pouco mais. Aprofundar o quê? Uma pesquisa mais abrangente sobre a negociação, sobre o vendedor ou o comprador, sobre método de pagamento. Por quê? Tem muito risco no nosso mercado. Tem muito. Né? Tem muito golpe no nosso mercado. Então, ninguém está isento de passar por um golpe, de ter, só que assim, aquilo que eu digo, a gente tem que analisar sempre tudo de uma forma ampla para ver se aquilo tem cheiro de golpe, né? Tem cara de golpe, não, isso aqui não é bom. Uma prática que tinha muito frequente nos últimos anos era o quê? Esmeraldas. Eu dou uma parte de dinheiro, o resto em esmeraldas. Eu sempre fugi desse negócio. Uau. Com joias. Por quê? Teve um especialista que analisou algumas gemas, que foi mandado como amostra. Ele falou, isso não vale o que está sendo pedido. Uau. Então, assim, eu criei um padrão. Falei, tem algumas negociações que você não, caiu na mesa e diz, não, essa aqui não. Então, agora, né, um fato bem, né, que eu vivenciei foi isso, as benditas esmeraldas. Caramba. Eu achava que meu caminhão de rodeio era o mais estranho até hoje, que tinha entrado em permuta. Esmeralda. Esmeraldas. E assim, começou essa questão em São Paulo, depois veio para cá. E assim, era meio frequente, né? Então, o que dava para entender que era um grupo, né, que estava tentando, eles falam que é cascalho de esmeralda. Certo. Eles, né, fazem um trabalho, enfim, passa por um valor bem maior do que realmente é.
Então eu digo, não, olha, vamos fazer o seguinte, você quer dar as gemas, quanto tempo você leva para vender? Perfeito, Né? inverte o jogo. Exatamente. Vende, me dá em dinheiro, eu até dou um desconto, mas vende isso aí e me paga em dinheiro. Aí, sabe o que acontece? Não faz, né? Não faz. Claro, o cliente porque sabe some. que tem coisa errada ali. Sim, o comprador some. Caramba, Então, olha só. Então é bem assim, por que o cliente precisa de nós, né? Porque a gente já vivenciou tanta coisa no mercado, erramos, lógico, né? Temos altos falhos, lógico, mas a gente já passa, todo dia tem uma negociação nova, tem um lead novo, tem um imóvel novo, uma negociação nova, onde a gente acaba tendo o know-how do que é válido e do que não é. Eu gosto muito daquelas histórias de que, poxa, estou com um problema, contratei um encanador e aquele encanador foi lá em 2 minutos, com 2 batidas, ou engenheiro, encanador, não me lembro o certo da história, ele conseguiu resolver o problema. Aí ele foi lá e cobrou $1.000. Quando eu ouvi essa história, acho que era de americanos e tal. Eu falei, uau, $1.000 por 2 minutos? Não são $1.000 por 2 minutos. São $1.000 por tudo que eu passei até descobrir que esse era o ato que eu precisava executar aqui para resolver esse problema. E o corretor, para mim, é a mesma coisa. O corretor, a imobiliária, quando de confiança. Igual tu falou, sempre tem risco. As duas pontas, você pode ter em uma delas alguém querendo fazer algo errado. Seja vendedor, seja comprador. Exato. E essa pessoa que está aqui no meio, ela está há anos naquele negócio. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exato. Tem final de semana, corretor? Não tem final de semana. Tem. É o tempo todo. Sim. Então, você paga, na realidade, tanto pela conexão, pela intermediação, pela promoção disso, como pela mitigação de risco. Exato. Esse cara, você vai sentir o cheiro, eu vou sentir o cheiro. E aí eu vou falar para esse comprador ou para esse cliente vendedor, não vamos fazer negócio. Só que muitas vezes ele vai estar ansioso. E aí é um ciclo vicioso, uma espiral negativa que por que ele está ansioso? Às vezes ele precificou mal no início, ele abriu para 5, 6 imobiliárias, ele quis pagar pouca comissão, ninguém deu atenção ao negócio dele. Então você vai somando erros, e essa soma de erros vai deixando ele estressado e ele queria vender. E aí quando aparece assim, é a soma de todos os problemas. Exato. Tem um outro estudo que diz que para um acidente acontecer, já quase aconteceram outros acidentes 600 outras vezes. Então se você junta todos os fatores negativos, chegou nessa hora, ele vai lá e ele vai insistir em fazer o negócio errado. E aí cai no golpe. Exatamente. Se tivesse feito tudo de forma mais correta desde o início, talvez não estivesse nessa situação e não acontecesse isso. Exatamente. Por isso que eu digo, quando o cliente acaba negociando a nossa comissão, eu falo assim, 6% é pouco. Né? Principalmente no fechamento do negócio. Mas vamos negociar? Depende. Você ajudou a fechar o negócio? Ok. Vendedor, comprador, tiveram contribuições? Ok. Né? Nada é inegociável. Mas, tudo bem, as partes ajudaram? Ok, eu ajudo. Mas tem casos que 6% é pouco. Acredito. E aí eu vou trazer também um outro dono de imobiliária que trouxe para mim, quando chega nessa situação, ele pergunta, beleza, vou dar um desconto para você, vamos pegar o número 5 para ficar mais fácil, a comissão certa é 6% base, tá pessoal? O 5 aqui é só para facilitar. 5% ele quer diminuir de 5 para 4, por exemplo. É 1 ponto percentual, mas é 20% de desconto. E aí ele retoma e faz assim, você vai dar 20% de desconto no imóvel? O imóvel de 1 milhão vai sair por 800 mil? Opa, não, é muito dinheiro. Para mim também é muito dinheiro. 1 ponto percentual parece pouco, mas é 1/5 daquilo que eu teria de receita, que é o que faz o meu negócio se manter. Exato. Né? Muitas vezes eu acabo usando esse argumento. Pois é. Né? Tudo bem, você quer, não vamos reduzir 1%? Ok, exatamente. Você deu, então vamos fazer a conta, você cedeu 5%, então do meu percentual de comissão eu cedo 5%. Os mesmos 5%. Mas não em cima do percentual dos 6%, e sim, do 6% vai me dar 100, vai dar... 0,3 ali, 5%, exato. é isso aí, 0,3, é para 5,7% de comissão, ok, tá tudo bem, os dois cederam na mesma proporção. Exato. Paulo, que bate em Chico, bate em Francisco também. Exato. E como que você vê a exclusividade nesse todo? Qual você acha que é o impacto positivo e se você vê algo negativo, qual você acha que é? Eu não vejo nenhum ponto negativo na exclusividade. Por quê? Tem a questão do cliente falar, não, mas eu quero trabalhar em várias imobiliárias. Ok. Eu tenho amigos que falam, olha,
você é minha amiga, mas também tenho a tem a minha irmã que tem imobiliária. Aí, para não escolher ela ou que, né? Ficou na saia justa ali, né? Exato. Eu pedi abrir para Eu os coloco dois. com vocês duas, Legal. né? Na imobiliária de vocês duas. Ok. Entendo perfeitamente. Agora, quando vem aquele cliente que coloca em 10 imobiliárias aleatórias. Então, assim, o cliente já chegou para mim várias vezes. Ah, mas por que não vende? Vamos abrir todos. Você viu como que está esse anúncio? Teu preço está diferente dessa outra. Você viu o descritivo dessa? Está diferente dessa primeira. Você viu as fotos dessa? Ele, nossa, eu nunca tinha parado para ver. Então aqui está a resposta. Por que você não deve pôr em 5 imobiliárias, 10 imobiliárias, sem você ter um padrão? Né? Então, assim, por exemplo, minha empresa hoje, eu pertenço a uma rede de imóveis. São praticamente 70 imobiliárias, onde se eu subo o imóvel com exclusividade, essas outras 70 imobiliárias vão poder fazer esse trabalho de vender o imóvel. Tanto que é por isso que eu faço muita venda em parceria. Legal. Então, tem um giro, né, maior, tem um giro mais rápido. Só que é para exclusivo, imóveis exclusivos. Agora, quando o cliente vem, não, quero pôr em mais de uma, porque eu já fiz isso no passado e não deu certo. Ok, vamos fazer uma experiência. Certo. Aí vai do meu profissional, do meu corretor, né, de mim, né, chegar e falar para o cliente, olha só, veja bem, nós tivemos tantos cliques, tivemos tantos leads que entraram em contato, desses leads, 5% foi convertido, onde gerou uma visita, e não tivemos proposta. Aí muitas vezes o cliente fala para mim, nossa, mas nunca ninguém me falou isso. É bem comum. É tão básico, é um follow-up, né? É simplesmente se dar um retorno, 1 mês, 2 meses depois que seja, mas dá um retorno. Exatamente. E manter esse retorno ao longo do tempo. Exatamente. Né? Aí muda um pouco a percepção de valor do cliente. Ah, então é isso que tem que ser feito? Sim, é isso que tem que ser feito, um acompanhamento. Ah, mas e quando eu coloco em mais de uma, todo mundo faz? Eu jogo a resposta para o cliente, falo, eles fazem? Não. Claro que tem imobiliárias muito boas, sim, lógico, sim. Que faz o processo, faz, mas tem muita gente que sobe o imóvel no sistema, no site, nas plataformas e deixa. Se entrar um lead, legal. Né? É jogo de quantidade, igual aquele da angariação que você comentou. Exato. Eu acho muito legal esse teu comportamento, porque também tem muita imobiliária que simplesmente não aceita fazer a parceria. Tem. Né? Ela não olha... Eu gosto de olhar desse jeito, eu gosto de expandir o meu leque. Então, se eu consigo fazer uma venda 100%, fantástico. Se veio na parceria, primeiro, parceria para mim, como eu gosto de operar, é 50% sempre. Ora eu tô como vendedor angariador, exato. Ora eu tô como comprador. Eu não quero ficar toda hora tendo de mudar a fórmula, ou ficar... é simples, meio a meio sempre. Exato. Né? Sim, simples. Em cima do que você tem alinhado com o vendedor. Mas eu acho que você tem o extremo da exclusividade e o outro extremo em que o vendedor ele autoriza todo mundo a fazer o que quiser e no meio do caminho você tem um operador que vai pegar essa exclusividade, mas ele tem a cabeça aberta para fazer parcerias com todos esses em volta. Esse, para mim, é o player perfeito, que é o que você tem feito. Sim. Você captura exclusividade, é um ponto de contato só com o cliente vendedor. Então você vai passar tudo para ele e o que todas as outras imobiliárias passarem vem para você. Exato. Então é um modelo que eu acho que o mercado não está escolado para entender que algumas imobiliárias fazem. Exato. Sabe? E ele cabe muito bem, ele fica equilibrado. E ele fica tão eficiente quanto a exclusividade. Sim. E talvez gere mais valor e venda mais rápido do que a própria exclusividade, né? Com certeza, o giro é mais rápido, porque se nós temos hoje uma imobiliária com seus 15, 20 corretores, e aí depois você sobe esse imóvel para uma plataforma, para a rede de imóveis, onde tem outras 70 imobiliárias, cada uma que tenha pelo menos 10 corretores. Estamos falando que 700 corretores trabalhando, disparando o teu imóvel para o cliente dele. Então isso amplia muito mais as chances de venda do que colocar, né, em 5 ou 6 que trabalham unicamente com a equipe fechada. E com comportamento semelhante. Exato. Uma sinergia, que ele sabe que hora ele vai ser o angariador e ele vai pôr, e aí esses outros vão vender. Então tem uma sinergia dentro desse microgrupo aí, né, que funciona muito bem. Exatamente. Eu gosto. Eu gosto.
E aí vamos falar aqui agora sobre o produto em si, mas também continuar falando sobre o comprador ou o vendedor ou o investidor. A gente começa a entrar no investidor, Certo. que para mim é a busca pelo imóvel perfeito. Difícil? Todo comprador, seja para morar, seja para investir, vai ter, pelo menos no início, essa obsessão pelo imóvel perfeito. Exatamente. Você concorda? 100%. Tem imóvel perfeito? Existe imóvel perfeito? Nem se for aquele que eu encontro o terreno, construo, eu vou ter problemas na hora de construir. Sempre. E vai ter alguma diferença no projeto inicial para o final. Então, eu digo assim, o imóvel está lá. Torná-lo perfeito? Pode, sim, com decoração, com paisagismo, mas assim, 100% eu acho bem difícil, né, bater o olho. Eu tenho um padrão, um parâmetro, sempre quando acompanho um fechamento, que eu adoro sentar numa mesa e negociar de um lado. Só que naquele momento em que já foram esgotadas todas as possibilidades, coloca comprador, vendedor e sento junto. Muito bom. Então vamos lá. O que tá? Mas esse momento só pode chegar a ter quando o comprador entrou no imóvel e o olho dele brilhou. Legal. Tanto o dele, se for uma família, do marido, da esposa e dos filhos, né? Quem vai morar naquele imóvel tem que entrar lá e o olho brilhar. E isso a gente só faz como? Acompanhando pessoalmente a visita, tendo essa conversa. Muitas vezes nós temos o hábito, né, de resolver tudo por WhatsApp. Não, nunca. Escrito. Né? Não funciona. Eu falo sempre, vamos sentar, vamos olhar olho no olho, Yes. vamos conversar. Não deu, tudo bem, vamos fazer uma ligação, vamos fazer uma videochamada, vamos fazer qualquer coisa. Por quê? Tem que sentir. Mas só que aconteceu assim, brilhou o olho, sentamos e normalmente o negócio é fechado. Porque tem a intenção do vendedor que se dedicou um tempo para estar ali, tem o comprador que num primeiro momento ele sentou naquele imóvel, ele olhou o imóvel, ele gostou do imóvel, então agora vamos alinhar. Né, tudo que precisa para fechar o negócio. E você está num diálogo, você tem uma fluidez daquilo. Exato. Vai ter um fluxo de informação de um lado para o outro. E está todo mundo ali focado para aquilo acontecer. Exato. O WhatsApp, talvez você esquente, aí daqui a pouco esfria. Esquenta, esfria. Então aquilo não ganha tração, né? Exato. Que eu gosto de pensar assim. Não dá para fazer negociação de algo de milhões, centenas de milhares, pelo WhatsApp. Não. Né? E caiu o lead, e alguém que está interessado, aqui na empresa também, a gente telefona. Exato. Se não atendeu, não tem interesse, ponto. Está brincando de procurar imóvel, está brincando de perder tempo do intermediador, ou não quer fazer negócio. Então, para mim é isso, é conversar, e aí é o local, e é dar tempo para aquilo. Se não dá tempo para aquilo, para negociar, poxa, eu não estou com tempo, peraí. Se você não está com tempo para comprar o imóvel da sua vida, ou fazer um investimento que é importante para você, poxa, então não cabe, não é teu momento, não é teu momento. Eu também há algum tempo eu conversei com um gerente de uma incorporadora, fora da curva também, quero trazê-lo aqui. Ele falou exatamente isso, eu entendo todo o panorama, todo o plano daquele comprador e às vezes eu falo, não vai ficar legal para você. Eu deixo de vender para ele, porque ele vende imóvel na planta. Sim. E ele sabe que vai ser um problema dali adiante. Seja porque é um imóvel muito acima do que o cara quer, seja porque é um imóvel muito abaixo, o cara vai querer restringir contrato, rescindir contrato, vai querer vender, vai gerar problema. Então ele mesmo faz esse funil porque ele pensa o seguinte, o pensamento dele, aí eu quero trazer uma visão que é aquela de abundância. Ele sabe que vai vir cliente, porque o produto dele é bom, porque ele está fazendo um bom trabalho. Então ele não precisa correr o risco de fazer um negócio mais ou menos. E aí ele tem a paciência. Exato. Que é o ponto-chave de tudo. Né? Porque assim, tem um estudo que fala que hoje, tanto o investidor quanto o cliente final leva em média 1 ano para comprar. Olha só. Então assim, eu faço acompanhamento e realmente acontece. Né? Tem um empreendimento em São José, onde ficou pronto ano passado. Isso de atrás falei para a minha equipe, vamos buscar os clientes que já estiveram lá. Resumo da ópera, 2 clientes que já visitaram há 1 ano e meio atrás estão fechando o negócio. Fez uma reciclagem, trouxe de novo para a mesa, reviveu aquilo e fez negócio. Exato. Então, assim, o perfil investidor, aquele que vai comprar para revender ou para alugar, ele tem um
tempo, né, de reação mais rápido, né? Então, assim, pode ser que... Porque tem muito negócio no mercado que surge e a oportunidade. Perfeito. Se você juntou, né, poder aquisitivo com quem precisa disponibilizar esse imóvel o mais rápido possível, tem uma oportunidade. Perfeito. Então, a gente está falando de um perfil um pouquinho diferente, né, do cliente final. O cliente final pode ser que você pegue um lead que esteja no começo, no primeiro mês, e pode ser que aquele lead que entrou para você, para nós hoje, ele já está há 1 ano e meio procurando e ele vai fechar. Então, mas por isso que eu acho sempre importante entender a história do cliente. E são 2 janelas que precisam se encontrar abertas, e é mais difícil. Exato. Já o investidor, a primeira janela é qual? Você está disposto a comprar, e ele está. Ele não precisa ter vendido está de aluguel e ele não vai morar, ele vai revender. Então o dinheiro dele está pronto, é uma janela que está parada. Você precisa ter algumas outras passando na frente daquela para dar negócio. E aí, quando é em oportunidade, ele está pronto, ele faz negócio. Né? Exatamente. Então, por isso que eu digo, é muito bom sempre ter na carteira os 2 perfis, né? E o perfil, né, que a gente mais busca, que é o perfil dos sonhos, é o quê? O cliente que está buscando o imóvel. Né? E aquele perfil de cliente que valoriza o teu trabalho, que é fiel a você, a sua empresa. Legal. Então, só que isso leva tempo. Leva tempo. Leva tempo. E é uma obrigação nossa transformar aqueles que chegam e que dão abertura e que aceitam ficar próximos nisso. Exato. Porque é um cliente para uma vida. É. E eu gosto de pensar que o comprador, ele vai seguir evoluindo e ele vai trocar de imóvel. Vai. De novo, eu tenho o pensamento da abundância, especialmente quando você se conecta àquilo que você pensa. Você vai ter pessoas que vão querer continuar ascendendo. De vez em quando vai ter de dar um passo para trás, um para o lado? Vai. Mas você está próximo dessa pessoa por décadas, são negócios que por décadas você vai renovar e vai refazer. Exato. E aí eu quero, e aí é um propósito meu, você falou do teu, um dos meus propósitos é colocar pessoas que gostam de imóveis, mesmo que para moradia, olhar para investimento. Legal. E esse investimento ser uma segunda fonte de renda. E não é só locação, ter imóvel para alocar, é fazer negócio imobiliário com frequência. Sim. E alguns desses negócios imobiliários, quando ela se abre para o investimento, pode se transformar num negócio de moradia de cliente final. Sim. E aí ela começa a ter as reciclagens da coisa. E vai fazendo dinheiro, e vai fazendo dinheiro, e vai acendendo mais, e vai acendendo mais, e vai fazendo isso aí pra mim, aquela espiral positiva, sabe? Um ciclo, né? Virtuoso. É um ciclo virtuoso, demais, assim. Sim. Vamos fazer uma pausa rápida, mas essencial, porque se você está aqui para dominar o mercado imobiliário, você precisa conhecer a Finestra. A Finestra não é só uma consultoria, é uma janela para um futuro com imóveis. É uma imersão no mercado e nas suas necessidades. E é em cima disso que nós vamos desenhar uma visão estratégica e independente, que irá muito além do que você, sozinho, hoje, tem condições de ver. A Finestra é o caminho certo para quem quer se planejar com inteligência, fugindo dos velhos e velhos padrões e acessando os mais altos patamares de investimento imobiliário. O link está aqui na descrição desse vídeo ou lá na bio do meu Instagram. Te vejo na Finestra. Que conselho você daria para quem quer comprar hoje um imóvel? Day one, primeiro dia do comprador, ele sentou com a esposa falou, vamos comprar um imóvel, agora eu aceito. Que conselho você daria para esse casal que já tem família, por exemplo, para pegar a maior parte dos brasileiros? Primeiro seria, converse com a pessoa que você mais confia e peça a indicação de um bom profissional. Se não tiver ainda, né? Se não tiver ainda, exatamente. Busca. Se já tiver alguém que tenha te ajudado num momento importante, volte a falar com essa pessoa, porque ela já conhece. Eu tenho uma cliente que, há 7 anos atrás, ela me procurou, veio por indicação, né? Ela estava vendendo o apartamento dela. Então, assim, ela falou, olha, eu quero mudar para uma casa, ou para um terreno, para construir. Legal. Eu quero um terreno. Aí eu falei, bom, então vamos lá. Quanto que você quer disponibilizar? Ótimo. X. Então vamos fazer o seguinte, vamos então primeiro para um terreno. Você começa a ter uma convivência no condomínio e caso você goste, a gente pensa no plano B, no próximo. Resumo, ela comprou o terreno. Não, eu quero realmente morar aqui, mas não quero construir. Achei uma casa, ela comprou a casa, eu vendi o terreno. Agora ela reformou essa casa, ela está procurando outra maior e eu vou vender essa casa.
Então, assim, qual que é? Tem uma pessoa que te conhece, Isso aí. independente de ser eu, Daniel, quem for. Tem uma pessoa que te conhece, que saiba seus costumes, Isso. que consiga te ler, né? E esse é o primeiro passo para você ter um momento mais assertivo ali na busca do imóvel. E na verdade, essa habilidade, né? Porque isso é uma habilidade. Você não só triangulou, como você quadrangulou, né? Você fez ali um hexágono de negócio. E a Tati, a minha esposa, que está aqui nos vendo, inclusive, ela fica louca quando eu faço isso. Ela simplesmente fala, não pode ser que isso dê certo. Mas dá. Tá. Né? Às vezes a gente é errado, fica quase mas louco. dá. A gente fica, porque as coisas têm que se encaixar perfeitamente, todas elas. Sim. Mas, para mim, é uma habilidade. E não é de todos, óbvio. Porque você tem que acreditar, e primeiro você tem que vislumbrar a oportunidade, aí depois você tem que estruturar tudo aquilo. Já tem que ser uma habilidade maior ainda. Aí depois tem que ser persistente para, mesmo depois de alguns nãos dentro de cada um dos pontos daquilo ali, você continuar falando, não, vai dar certo. Eu acredito naquilo ali. Ter a paciência para aquilo e mantendo todos os pratos, né, no ar, porque tem o comprador do terreno, aí ela é a dona do terreno, aí tem a outra casa, aí tem a família que precisa se mudar, aí tem a criança que não dá para ficar... Poxa, é muita coisa dela. Sim. E isso vale 6%. Exatamente. Ou vale mais do que 6%. Ou vale mais. Né? E aí, e você abriu o leque para ela de possibilidades para quem não tem essa habilidade e está no dia a dia. Poxa, um médico, um advogado, um contador, um dentista, ele é bom naquilo. Exato. O intermediador, ele é um intermediador, ele é um angariador, ele é um vendedor, ele é um negociador, ele é um ponderador, ele é um estrategista. Exatamente. Sabe? Ele é um psicólogo, a gente comentou aqui antes da nossa brincadeira, ele é um psicólogo, para manter todo mundo. Muitas vezes psiquiatra. Um psiquiatra muitas vezes também, quando o problema é grande. E aí ele vai lá e entrega de mão, não de mão beijada, mas ele entrega todos esses negócios, esse conglomerado de ajudas e fala, toma. Quando põe aquilo na ponta do lápis, quanto de dinheiro você fez para essa tua cliente? Exatamente. E ela poderia estar achando que ela estava num beco sem saída. Sim. E até hoje ela vem assim, inclusive hoje estava falando com ela, ela comentou, não, eu quero uma oportunidade igual a casa. Então vamos criar essa oportunidade, nós não temos uma agora, mas de todas as casas que você viu, qual que você se ajustou melhor? Aquela branca. Então vamos fazer uma proposta melhor naquela? Vamos, não é ainda o que o vendedor quer, mas estamos evoluindo. Então é tato, é sensibilidade, é paciência. Isso. Eu gosto do ponderar. E você falou uma palavra que para mim matou. É criar a oportunidade. E às vezes você não só tem de criar, como você tem de transformá-la. Exato. Né? Poxa, a gente está falando aqui de... tem alguma coisa que está mais cara. Peraí, mas a gente tem um monte de fator. E eu gosto sempre de dizer isso. Se eu tô com uma outra oportunidade boa em que eu vou fazer X de dinheiro, eu posso diminuir um pouquinho nesse preço dessa, porque eu tô fazendo essa outra, tudo para fazer as coisas se conectarem. Exato. Né? Então essa visão mais abrangente de falar, se eu não fizer nenhum negócio, é ruim, é ruim. Se eu fizer o negócio dos sonhos, é ótimo. Mas eu posso fazer um negócio um pouquinho menos ótimo do que o ótimo, que está suficiente. Exato. E eu sei, pela minha visão de abundância, que eu vou ter negócios bons e melhores e eu vou recuperar isso. Ou vou fazer muito mais um pouco adiante. Exatamente. Né? Sem dúvida. Tem momentos que a gente tem que recuar. Né? Como perfeito. toda profissão, tem momentos que temos que recuar pensando, né, num futuro mais abundante. É isso. E deixa eu trazer aqui agora um ponto sobre o comportamento. Você está aqui porque você é fora da curva. E você tem comportamento fora da curva, você tem atitude fora da curva. O que você acha que um corretor, como ele poderia se desenvolver para conversar melhor com o comprador, com o vendedor, com o investidor e começar a sair do ponto central dele e sair da curva? Olha, eu tenho para mim, né, um ditado que é: todo dia eu aprendo algo novo. Então eu penso assim, o primeiro passo é estar disposto a aprender todo dia algo. Eu sempre fui a profissional que fala muito. Hoje em dia eu estou ouvindo mais. Legal. Porque tem aquele cliente que você tem que tomar decisão por ele, fato. Mas tem aquele que você vai precisar ouvir muito antes de você ajudá-lo a tomar uma decisão. Perfeito. Então, assim, o que eu diria, né, para quem está nesse meio, para quem busca um aprimoramento, para quem, né, quer
se destacar, ser fora da curva, como nós, né? Tem que pensar um pouquinho diferente da maioria. Né? Por quê? Por que a minoria se destaca? Porque ela corre mais risco. Num primeiro momento você corre mais risco, você tem que investir mais tempo, né? Você tem que despender mais energia para você criar experiência, para você ter um aprendizado, para então sim aplicar nas negociações, enfim. Então é o quê? É dedicar tempo para aprender, para se aprimorar, autoconhecimento, para daí conhecer o cliente, começar a trabalhar com ele. Eu diria para mim que é isso, é autoconhecimento, é aprendizado, buscar aprendizado continuamente. Eu acho que isso vale para investidor também, né? Principalmente. E nenhum dos dois dá para ter pressa. Não. Né? Infelizmente, a gente estava falando um pouco antes ali sobre a paciência para vender ou para comprar. Com certeza a paciência, porque é mais fácil as pessoas entenderem, mas eu acho que o imóvel, o mundo do imóvel, ele tem um tempo dele. Que para nós parece exigir paciência, porque a gente tem que se adequar àquilo, porque ele é muito maior e mais forte do que a gente. Mas é aquele tempo. Né? Exato. E tanto para você investir, como para você vender ou para você comprar. Exatamente. Né? Tem que ter o pensamento de abundância também, mas de novo, tem que se empenhar. O comprador a mesma coisa. O comprador tem de ir de fato atrás, né? Pegar um corretor de confiança, passar confiança para o corretor. Eu gosto dessa visão. Sim. Porque só exige de um lado. O comprador fala, eu quero ter um corretor de confiança. Mas e você está passando para o seu corretor a confiança de que vocês estão trabalhando juntos e vocês vão até o fim? Até encontrar aquele teu imóvel? Exato. Ou ele vai despender tempo, energia, vai tomar risco gastando tempo e energia dele para não ter, no fim das contas, um resultado? Exatamente. Não cabe, não funciona. É um risco que o comprador toma que é bobo, na minha opinião. Sim. Ele não está ganhando com isso, abrindo um leque para... Por isso que nos Estados Unidos tem a profissão do corretor-comprador. O comprador, ele fala, eu quero isso, corretor-comprador, me ajude, vamos até o fim. E aí ele vai fazendo as parcerias no meio do caminho, filtrando, né, e curando tudo aquilo que está no meio, para diminuir o estresse. Há pouco tempo também a gente teve caso, na B817, em que fazia 1 ano e meio que estavam procurando um imóvel. Nossa. E dentro desse 1 ano e meio, várias oportunidades se perderam porque não sabia com quem tinha falado, aí foi lá, acessou o mesmo imóvel 1, 2, 3 vezes, e acabou se perdendo no meio do caminho. Isso porque, inclusive em Gire, a gente brinca que nós temos um filtro implacável e uma curadoria excepcional. A gente tem que valorizar o nosso tempo e tem que valorizar o tempo do outro lado. Sim. Se tem 100 oportunidades, uau, dessas 100 podem virar 2. Talvez elas devam virar 2. E o corretor, ele sente o cheiro dessas 100, 98 são ruins. Exato. Ou 90 são completamente deletáveis num primeiro momento e as outras 20 valem um pouco da atenção para você chegar nas 2. É um processo. O comprador não sabe fazer esse processo tão bem quanto um bom corretor, no fim das contas. E a mesma coisa para o investidor. Eu acho que para o investidor o risco talvez seja até um pouco maior, porque uma coisa é você comprar um imóvel e viver nele, não ser exatamente aquilo que você queria, ou talvez está um pouco acima do que você deveria pagar. Mas o investidor, ele tem ainda uma fase logo após, que ele quer revender aquilo, ou ele quer alugar aquilo. Exato. Se ele tiver comprado mal, ou comprado algo que não deveria ter comprado, ele está com o problema na mão. Exatamente. Né? O mercado ele já é lento no tempo dele, com algo bom. Com algo ruim, poxa, o problema está aí. E eu ainda digo que, dependendo do caso, você poderia ter um bom investidor, e esse bom investidor vai se frustrar com esse investimento, e aí ele não vai continuar sendo investidor. Era uma pessoa boa que ia fazer boas coisas e não vai mais investir em imóveis. Porque, poxa, é ruim. Não, não é ruim, você fez algo errado. Exatamente. Né? Não, e tem que ter muito tato, muito know-how para identificar, né? Porque nós sabemos, né, aquela questão, veja bem, esse imóvel, né, fecha em X, mas estou te dando essa oportunidade. Aí muitas vezes o cliente fala, não, é papo de corretor. Aí um mês depois, sabe aquele imóvel que eu quero fazer proposta? Se foi. Foi. Então é bem comum, até a gente brinca, né? Às vezes nos bastidores, eu avisei, né? Eu falei, quando é um cliente mais próximo a gente brinca.
Segunda vez que eu te aviso. Não, tem que deixar uma plaquinha aqui, assim, na gaveta da mesa, eu avisei. E colocar acima, dar uma foto para ele. Enfim. Exatamente. E eu quero trazer aqui aquela brincadeira, né? Você que está aí nos vendo, você sabe o que é um Bombril, o que é um Nescau e o que é uma Gillette. Um Bombril é uma esponja de aço, um Nescau é um achocolatado e uma Gillette é um creme de barbear, né? Creme não. E uma Gillette é um... Caralho, esqueci. É uma lâmina. lâmina E uma Gillette de é uma lâmina de barbear. E no negócio imobiliário agora criou-se uma metonímia, que é como isso se chama, que é o estúdio. Estúdio é investimento imobiliário é estúdio. É só isso. Não. Não pode ser, né? Não. Só que virou. Exatamente. Quero investir num estúdio, né? Não, nós temos, né? Até recentemente nós fechamos uma negociação por indicação do Daniel, onde era um big apartamento na Batel, onde uma empresa especializada em retrofit, né, fez uma proposta também fora do padrão e foi fechado. Um apartamento enorme, bem diferente de estúdio, onde eles vão reformar e vão vender pelo dobro, basicamente. Pelo menos. Né? Pelo aí. mínimo, o dobro. Então, não. Um bom investimento pode ser um imóvel industrial, Perfeito. Pode ser um terreno, pode ser uma casa, pode ser um apartamento. Então, não tem aquela coisa, o estúdio. Não, na minha opinião, não. Não se resume a estúdio. Eu acho que em termos de tipo de produto, não é um funil que lá no fim só sai estúdio, é um cilindro. Colocou todos os imóveis lá em cima, no fim desse cilindro sai todos os imóveis de volta, como imóveis que podem ser um investimento imobiliário. O que tem de estar no meio disso, que vai falar se é um bom ou um mau investimento, é o número financeiro. Exato. Comprou bem, porque o investimento imobiliário é comprar bem. Exato. O tempo de venda a gente projeta, mas a gente nunca sabe. E a gente se protege desse tempo que pode esticar um pouquinho, caso tenha comprado bem. Se não comprou bem, esse tempo pode consumir essa margem. Que a gente tem o custo de oportunidade em tudo isso. Mas igual tu falou, industrial, logístico, poxa, tem muito negócio imobiliário. Tem. Em Giri, eu tenho mapeados 49 modelos e caminhos de negócio imobiliário. Que legal. E as pessoas conhecem compra, venda e locação. Compra e venda e locação de estúdio. No primeiro momento. Então, não é a mesma coisa. Exatamente. E aí vai também do corretor de entender não só o que aquele cliente é, como para onde ele está indo. Exatamente. Né? Qual que é o planejamento de vida dele, de família? O que ele quer? Ele quer renda passiva? Está no momento de fruição para gerar renda passiva ou tem que aumentar patrimônio? Né? É uma oportunidade boa de renda passiva? Quão boa é para dizer sim ou não? Porque você pode antecipar isso. Então, isso é o que o consultor ele faz também. De novo, capturando tudo aquilo que ele tem de histórico, que ele coloca essa informação da família dentro dele e ele fala, poxa, sai isso aqui, deve ou não deve fazer. Ou faz isso, ou faz assim, ou já monta um plano, igual tu falou, triangula, não necessariamente no mesmo momento, num T0, mas um daqui a 6 meses, um daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e daí segue. Né? Então, investimento não é estúdio. Não é só estúdio, não é também estúdio. Exatamente. Nossa, que loucura isso, né? Tá acontecendo muito. E aquela coisa, sempre falam muito em rentabilidade ou retorno, então também estão até... eu acho que banalizando os KPIs, né? Os números financeiros, o que é rentabilidade, o que é retorno, as pessoas sempre buscam lá 1%, fala que é 1%. Poxa, é 1% bruto, é 1% líquido, vai colocar o imóvel na pessoa jurídica, vai estar no lucro presumido, lucro real, vai colocar na pessoa física e quando for revender, ainda tem imóvel para gastar, está contabilizando manutenção, está contabilizando a comissão de quem vai fazer a gestão daquilo. Exato. Poxa, não é tão simples assim. Tem que ser um filme e não só uma foto. Essa é a visão que eu tenho sobre investimento também. Então, banalizando investimento, colocando tudo em estúdio também. Exatamente, porque você tem um retorno, né, diferente de um imóvel industrial, que é diferente de um comercial, que é diferente de um residencial. Né? Exatamente, quando você traz tudo para estúdio, né, parece que a receita é única e certa. Esquece que às vezes tem outras receitas que são melhores do que aplicar um valor, né, muitas vezes baixo em um estúdio do que investir num valor
maior, pôr um valor maior num imóvel, num apartamento, num barracão. Há pouco tempo tive um cliente que falou, eu falei, tenho aqui uma oportunidade para você. Ele falou, legal, eu quero. Agora, só que é o típico investidor que só compra, vende pouquíssimo. Eu falei, então, eu estou com um cliente para esse mesmo imóvel que eu te vendi há um ano e meio atrás, onde eu consigo vender por 50% acima. Ele, não vou me desapegar desse. Sério? Eu falei, que ódio que eu tenho de cliente que não precisa de dinheiro, mas que compra, né? Foi claro que foi uma piada interna, que a gente começou a rir, ele falou, Fran, me traga oportunidades. Eu sei que você gosta de transformar o que você me vendeu em uma oportunidade, mas eu sou o perfil que compra. Legal. Eu só vendo aquilo que ele quis vender, um estúdio. Coincidentemente, um prédio aqui na Brigadeiro Franco de estúdios. Ele falou, eu não quero. Ele tinha 4 estúdios lá. Ele falou, não quero estúdios. Então, que a cabeça é um pouco diferente do que a maioria está pensando. Sim. Né? Tá investindo. Com certeza. E isso de se apegar ao imóvel, claro, no cenário dele, que deve ter muito dinheiro e que tem esse plano já sólido de só acumular o patrimônio, ele não pode existir naquele que ainda está em fase de começar a acumular esse patrimônio. Esse 50% ao longo de quanto tempo? 1 ano e meio? Um ano e meio. É muito dinheiro. Sim, eu falei, muito você tá louco? Ele falou, não, deixa lá. Olha só, ele está despreocupado. Exato. Mas aquele investidor que está começando no investimento imobiliário e que tem como compromisso expandir o teu patrimônio, uma proposta dessa, às vezes até para esse, ele diz não. Porque aí é aquela coisa, é igual o jogo. Poxa, ganhei lá $100 mil na roleta, eu acho que consigo ganhar 200. Mas $100 mil, você chegou com $1.000, você está com 100 mil. Poxa, termina, para? Não, quero ganhar 200. Aí daqui a pouco vai lá e tá com $20 mil, $10 mil, $5 mil. Exato. Eu acho que a gente já falou sobre isso, inclusive, no podcast anterior, com a Paula e com a Tati, que é o psicológico, como que isso pega naquele investidor. Por isso que eu gosto de trazer sempre para o número. Os 50% ao longo de 1 ano e meio, conta de padeiro aqui, que seja 35% ao ano. É muita rentabilidade. Sim. Não dá para abrir mão disso. Então é quase como se eu instruísse investidor nosso a assinar um contrato consigo mesmo. E tem uma cláusula nesse contrato que diz, né, rentabilidades acima de 20% ao ano são bons negócios e eu aceito sem pestanejar. Sabe? Boa, gostei disso. E aí ele devia assinar isso daí e dá para mim. Eu falo, tá aqui, você assinou, vou te cobrar disso. Ou então vai pagar uma multa pro Daniel. Né? Porque não pode deixar passar. Sim, e é incrível, assim, tem mais de um perfil desses na minha carteira. Eu falo assim, olha, então assim, eu já descartei. Eu falo, não, para você eu mando oportunidade, então. Que legal. E esse é um que falou para você, Lela, continua me mandando oportunidade. Exato. E eu gosto bastante desse tipo de cliente porque ele valoriza o trabalho que você faz de capturar aquilo e de conectar para ele. Quão importante você acha que é isso para o investidor? E tem investidor, eu acho que é a exceção ele fazer isso. É a exceção, Lela. De um cara se manter próximo, quase bajulando você, a ponto de, cara, a Lela sempre tem alguma coisa, eu sempre vou estar conversando com a Lela, vou bater um papo com ela. É exceção. É exceção, né? Exceção. E deveria ser padrão, não? Sim, porque infelizmente, né, no nosso meio, tem muitos profissionais da nossa área que estão corretores, não são corretores. Muito bom. Então acaba queimando muitas vezes as pessoas, os profissionais que estão nesse mercado há muito tempo. Então, claro que, né, tem, aqui a gente, né, durante, né, esse tempo a gente está falando de cases, né, de sucesso, de insucessos, mas o ideal, lógico, seria sempre essa troca, porque o investidor, ele não, né, a maioria desses meus clientes, eles não vivem disso. Eles são empresários onde diversificam a carteira. E eles não têm tempo de ficar buscando, né, imóveis, porque demanda tempo. Demanda tempo que eles aplicando na empresa, que muitas vezes são CEOs, CFOs, diretores, proprietários, enfim, eles aplicam de outra forma, onde traz, né, bem mais retorno do que sentar na frente do computador e pesquisar. E vou mais longe. Um cliente desse que já está num nível de ser CFO,
O tempo que ele quer tirar o máximo de tempo possível da empresa para começar a viver a vida dele, né? Exato. Para aproveitar. Claro, tem os workaholics, mas a maioria quer tempo de qualidade. Então, vai tirar de um tipo de negócio e colocar em outro? Não, deixa quieto. Deixa eu tirar desse negócio e vou ter tempo de qualidade para minha vida, né? Exatamente. E me diga uma coisa, você falou que é a exceção de eles não ficarem próximos. Você acha que é alguma particularidade? Você acha que é o quê? É o modelo do brasileiro? Ou você acha que falta educação imobiliária para, saber que isso é importante, que vai aumentar o volume de negócios chegando, que você já vai filtrar e já vai curar, como a gente faz, inclusive? Ou você acha que tem aquele receio dos 6%? Olha, eu digo que muitas vezes não é nem tanto receio dos 6%. Claro que tem uma parcela que sim, por que eu vou pagar esses 6% se eu posso fazer sozinho? Exato. Mas aí é aquele perfil que é um construtor, que compra e vende, que vive no meio. Perfeito. Tem. Mas tem aquele outro perfil que ele muitas vezes não enxerga o valor em ter uma pessoa só, então ele prefere ter várias. Só que essas várias nem sempre conhecem o perfil dele. É igual esse cliente que eu comentei, né? Imagina agora se tivesse 10 Francielas, 10 Lelas mandando para ele, vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Ele ia fechar a empresa dele, acho. Exatamente. Ia virar investidor imobiliário só. Exatamente. Então, assim, o que eu faço sempre com ele? Eu ligo, olha, estou com uma oportunidade, me manda. O que mais que você está comprando? Isso. Então, assim, eu dedico o meu tempo. Eu paro de fazer outras coisas, né? Terceirizo muitas atividades para quê? Para separar um tempo. Perfeito. E preparar um portfólio para ele. Veja bem, você está buscando mais imóveis industriais? Veja bem, tem um terreno aqui do lado dessa empresa tua aqui. Vamos fazer uma proposta? Sério, eu queria esse terreno, não sabia que estava à venda. É muito comum. É muito comum. Tanto que assim, eu falei, né, para minha equipe, falei, olha, vamos fazer o seguinte, vocês querem buscar compradores? Né? Nós temos o cliente que vende, vocês querem o cliente que compra? Comecem a andar. Porque ainda tem aquela coisa, nós veremos no mundo digital, mas tem ainda aquela coisa do in loco. Com certeza. De eu ir lá e ver, o que será que tem do lado dessa empresa? Tem um terreno aqui. Será que não está precisando vender? E vai lá, bate, você quer vender? Não sei, por quê? Quanto que me paga? Não, deixa eu apresentar uma proposta para você. É isso. Eu gosto muito dessa visão de o vendedor, ele não está nem atualizado sobre quanto vale, ele nem ter ventilado a possibilidade de vender aquele imóvel. Exato. E quando vem uma oportunidade, sem ele ter de dedicar tempo e energia naquilo, ele fala, opa, posso vender nisso, poxa, eu estava pensando em fazer aquilo, uau, posso fazer isso aqui assim, assim, assado. Eu não imaginava que valesse X, mas está valendo 1,5x. Exato. É mais do que eu imaginava. Por que não? E outra, você já está mais próximo do fechamento porque já tem alguém te oferecendo. Quando você está nesse nível de negociação, você sai do País das Maravilhas, está todo mundo imaginando vender ou comprar. Você já está com uma proposta na mesa quase. Eu brinco que o cheiro do dinheiro, ele muda a percepção de quem está vendendo. Sim. Né? E ele amolece, ele faz a pessoa pensar, opa, veio uma proposta um pouco mais arisca, mas ela existe, ela está na mesa. É uma proposta. É uma proposta. Tem um peso diferente. Exato. É diferente você falar, poxa, eu vou dar esse mesmo desconto dessa proposta para fazer o anúncio. Não faz. Mas quando vem a proposta, aí é diferente. Sim. E a gente nunca sabe em que condições aquele imóvel veio. Exatamente. Né? Sim. Se uma herança, se comprou barato, se comprou muito tempo, em que momento que o vendedor está. E aí, de novo, é entender. Eu tenho um caso, inclusive, também, de uma família que decidiu viver a vida por completo. E falou, agora nós vamos viajar. Legal. E quer vender os imóveis. Não quer saber mais do imóvel. E só aceita o pagamento à vista. Claro, é uma crença limitante, porque algumas pessoas nem conseguem à vista. Então, teve de ajustar para falar, em 6 meses não vai mudar a tua vida. 50% do valor do imóvel. E, poxa, esse imóvel ele veio a tanto, você não vai gastar esse dinheiro dentro desses 6 meses. Ele vai durar alguns anos. Então, por quê? Entende? Exato. Aceita. E é esse tipo de coisa, de novo, psicólogo, nesse caso não precisa ser psiquiatra, mas ser psicólogo e entender o lado. Sim. E ajustar os ponteiros. Tão simples quanto isso. Exatamente. Né? Faz todo sentido, porque, como a gente estava comentando, né?
tudo vai mudando e a gente tem que entender, tem que se ajustando, né, ao mercado, ao cliente e também o cliente a nós muitas vezes, né? Então é um ciclo, né, que se fecha. E aí eu tenho pegar esse gancho e vou te perguntar, o que você acha que se mudasse hoje no mercado imobiliário transformaria ele por inteiro? Objetivamente falando, Objetivamente. taxa de juros. Taxa de juros. Facilitaria tudo. Tudo. Então, assim, a gente mudaria. É só a gente fazer uma conta de padeiro. É simples. Uma conta não, um raciocínio. Né? Caindo a taxa. Né? Nós tiraríamos aquele cliente que está receoso entre continuar no aluguel ou comprar um imóvel próprio. Por quê? Quando ele pensa, não, eu quero sair do aluguel, né? Estou pensando em compra e venda, né? Perfeito. Que daí tem a outra questão que é investimento, mas nesse âmbito, ele pensa, não, eu vou ter que pagar IPTBI, FUNREJUS, taxas de cartório, vistoria, e mais a parcela por mês, né? Tem a taxa, correção, né? Vai ter amortização, vai. Então, assim, eu acho que se fosse reduzida a taxa, que não depende de nós, né, é um ambiente macro, mas enfim, eu acredito que aqueceria muito o mercado. Tiraria muita pressão da renda familiar e facilitaria a tomada de decisão, né? Exatamente. Né? E também, assim, daí um segundo ponto seria a conscientização sobre o valor real do imóvel. Muito bem. Né? Então, assim, são dois aspectos, né? Então, um depende, outro não de nós, né? O que depende de nós? Essa questão da conscientização do cliente sobre o valor real, sobre a condição real do imóvel, por que vende, por que não vende. Né? Então, quando a gente consegue tatear e dizer, isso aqui eu posso ajustar, o outro não. Muito bem. Eu gosto da visão de que o preço, ele não é estático, óbvio, ele é dinâmico. E a gente viu o que aconteceu pré-pandemia e pós-pandemia. Quem tinha um imóvel antes de pandemia e ou outro que só quis comprar após a pandemia, uma diferença grotesca, brutal. Exato. E eu tenho para mim que o brasileiro ele ainda está assimilando um pouco isso. Claro, a gente tem um mercado que está se movimentando e está ficando mais fácil porque as pessoas entenderam que veio para ficar e não é aquela alta que diminuiu, como aconteceu com um veículo também. Exato. Né? E aí eu acho que muda completamente o jogo de você saber que o preço do imóvel ele vem, ele até pode cair, mas ele volta muito rapidamente para aquele patamar. E para o futuro, o que você acha em termos de preço de imóvel? Olha, eu digo sempre, o que está em condições bem cuidado tende a valorizar. Perfeito. E como um ditado, né, que se tem de antigamente, o melhor investimento, na minha opinião, é o tijolo, é a terra. Né? Porque tá lá, é sua. Né? Mas não tenho liquidez? Tem. Me pergunte para o Daniel, como? Como que eu posso ter liquidez no imóvel meu que está lá na minha carteira? N possibilidades. É isso aí. Né? Mas demora para vender. A gente não precisa vender. Você pode usar como garantia, né, no financiamento ou né, em algum outro meio, aluga, o aluguel paga a parcela da garantia e você tem a liquidez do imóvel que você precisava. Perfeito. Então, assim, eu sou da opinião que o melhor investimento, sim, é a terra e é o tijolo. Ponto. Ele é a coringa. As pessoas acham que, de novo, elas veem aquilo ali talvez com duas cores, o preto e o branco. Para mim, tem entre esse preto e branco vários cinzas para aquele imóvel. Esse home equity, que é algo novo, que as pessoas conhecem como empréstimo, com imóvel e garantia. E tem o do carro também. Coloca um gravame no imóvel, não pertence mais a você, mas você gerou liquidez de 60%, 70% às vezes do valor do imóvel. Colocou aquele dinheiro na conta, vai pagar uma taxa um pouquinho maior do que a taxa do financiamento, mas é uma taxa muito menor do que qualquer empréstimo, não é? Sem dúvida. Às vezes você tem um empresário que quer investir na empresa e ele quer captar. Perfeito. Se não for pelo Pronamp, algum programa do governo, as taxas, né, você paga taxas exorbitantes no banco. Isso. Então, é um dinheiro barato. É um dinheiro então, barato. assim, acontece, mas eu só tenho minha casa. Tudo bem, né? Vamos usar a tua casa para alavancar a empresa e depois, né, você quita ou vende, né? Então, sim, imóvel tem liquidez. Só precisa pensar, né, como um todo. Até em prazo de pagamento. Eu tenho um cliente também que é importador e ele usa o capital de giro de banco para suportá-lo
durante o período de importação, que é longo. Sim. Desde você comprar, pagar o fornecedor, até você receber aquilo, pós-embaraço, etc. E boa parte desses operadores tem exigido alguma garantia real, que é o imóvel. Exato. Com essa garantia real, quase que independente do que seja, não precisa ser um imóvel muito bom de liquidez, porque os bancos, quando fala-se de financiamento imobiliário, eles são muito mais críticos. Exato. Exige que o imóvel esteja com a garagem, eles veem a liquidez do imóvel, vai um avaliador lá, e até nessa operação de importação, eles não são tão críticos e tão profundos desse jeito. E aí eles aceitam. O ponto é, me dá um imóvel em garantia para ficar mais tranquilo para te dar esse prazo de pagamento. Exatamente. Né? Um imóvel com uma matrícula livre de ônus. É isso. Pronto. Então, sim, tem liquidez. Tem liquidez. Só não é a liquidez da venda tradicional. Exato. De novo, negócio imobiliário, infelizmente as pessoas não têm educação suficiente para conhecê-lo com a profundidade necessária. Exatamente. E aí estão perdendo de fazer negócio, de fazer dinheiro e de usar aquilo a seu favor. Eu brinco que imóvel, para boa parte das pessoas, ele é problema. Ele pode ser problema e pode ser a solução para ele, às vezes, quando é problema. Sem dúvida. É a reserva que muitas vezes precisa. É isso. Né? Tá lá no imóvel. Né? Não precisa necessariamente, tenho que vender para ontem. Não. Vamos pensar, vamos sentar, vamos fazer contas. Né? Tudo se resume a ter uma opinião de terceiros que às vezes não está, né, com a cabeça ali naquele problema, sim na solução. Perfeito. E aí eu vou trazer aqui o jogo contrário, que eu ouvi esses dias de alguém que comentou comigo que eu vi uma história de um ator famoso que ele estava prestes a fazer uma coisa errada com o dinheiro. Só que esse dinheiro estava imobilizado no imóvel. E ele tentou vender o imóvel para gerar o caixa para fazer essa bobagem. E não vendeu o imóvel. Consequentemente, não fez a bobagem. Depois ele foi lá e ele falou, graças a Deus estava imobilizado e eu não fiz a cagada. Não, e é muito fácil. Você tem lá, né? Eu digo assim, né? Você tem lá o dinheiro aplicado. D mais 5, D mais 30, D mais 60. Tá ali, né? Tá ali. Você resgata. Não, mas eu quero fazer uma viagem, quero trocar de carro. Não necessariamente que você precisava trocar de carro. Você vai lá e você gasta o que não precisava. Com o imóvel, você vai pensar. Tu vai ver, sério, eu não vou ter mais esse imóvel na minha carteira. É isso. Faz pensar melhor. Então, por isso que eu repito, melhor investimento é imóvel. E não tem como fatiar ele, né? Exato. Você poderia resgatar uma parte do teu investimento e fazer uma coisa errada pequena. Exato. No imóvel, não. É só se for fazer a coisa certa que você vai abrir mão daquilo. Até porque vai demandar tempo até você amadurecer a ideia. Entre todo o processo de venda, mesmo após a venda, se envolver financiamento, vai ter que pensar pelo menos por uns 30, 60 dias ainda. É isso. Né? Então tem um amadurecimento. De novo, é o tempo do imóvel cadenciando a gente, que diz que é preciso ter paciência, mas é o tempo do imóvel, às vezes, te colocando numa posição de força, enquanto se você não tivesse com o imóvel, você estaria vulnerável. Exatamente. Quase isso. Exatamente. Perfeito. Lela, muito obrigado. Imagina. Foi um prazer conversar com você. Digo mesmo. Obrigado por ter aceitado o convite para esse novo podcast, para a gente conversar, trocar mais algumas ideias e te aguardo no próximo. Obrigada. Talvez com mais algumas pessoas, quem sabe, ou só você mesmo, mas, de novo, evoluindo, aprendendo, daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses, que seja. Você vai ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor, que eu tenho certeza, e a gente vai ter um podcast ainda melhor daqui a um tempo. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite e adorei. Então, mais um episódio do 4i Podcast e com tudo que a gente falou aqui, você com certeza pode avançar nos seus objetivos. Agora mostra que valeu a pena e mãos à obra. Afinal, conhecimento sem ação é o mesmo que absolutamente nada. Faz e vai e faz. Quer mais? Então me acompanhe no Instagram, o Daniel Colella, e caminhe comigo nessa jornada para conquistar a nossa liberdade com o mercado imobiliário. Nos vemos por lá ou por aqui no próximo episódio do 4i Podcast. Até lá, aproveite cada minuto. Afinal, tempo é o ativo mais valioso que existe. Ele não está à venda em qualquer lugar, mas ele está à venda nos imóveis. Só que pouca gente está olhando para isso.